Turma toda, hoje, todos os alunos sem divisão. Hoje o tema que eu estou pretendendo abordar aí é energia fotovoltaica. Turma toda, hoje, todos os alunos sem divisão. Hoje o tema que eu estou pretendendo abordar aí é energia fotovoltaica, tá? Seria o tema de pauta aí da aula. Dentro dessa energia fotovoltaica, eu vou iniciar por um slide. Aqui e posteriormente eu vou trabalhar com alguns vídeos também, tá? Caramba, curso fotovoltaica, tá aqui, energia fotovoltaica. Beleza. Imagem tá aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, eu não sou nenhum especialista em energia fotovoltaica, mas eu estou tentando me interagir com o passar dos anos. Por que eu não sou nenhum especialista? Quando eu me formei, não estudava esse assunto. Esse assunto entrou em pauta praticamente agora no século XXI, tá? Então ele entrou em todo vapor em pauta no século XXI. Eu tenho participado de algumas palestras, reuniões, inclusive pela USP, e participei dentro da situação do que a visão disse que tem que ter em termos de energia fotovoltaica. Então eu abordo aqui introdução, tá? Introdução aos recursos solar. Eu posso ter um sistema fotovoltaico para bombeamento de água. É um caso específico, certas regiões do Brasil aí, você instala uma placa fotovoltaica simplesmente para bombear água. Sistema fotovoltaico para tratamento de água. Opa, beleza. Sistema fotovoltaico para produção de gelo. Aí tu fala, produção de gelo, sim. Na Amazonas, eles fazem muito pescado. E lá, como é que eu vou conservar o meu pescado lá? Então, hoje você tem lá aquela situação, como é que a gente fala? Cooperativas. E as cooperativas começaram a fabricar geladeiras e para poder estocar o pescado da região e posteriormente levar para outro estado. Só que lá não tem energia elétrica. Então, é muito utilizado a fotovoltaica dentro de certas regiões. Eu tenho um sistema fotovoltaico para eletrização domiciliar, tá? Domiciliar dependeria exclusivamente de você ter bateria. Só que esse sistema fotovoltaico domiciliar não é muito viável devido ao custo das baterias, tá? Que as baterias estacionárias, elas são muito caras. Uma das coisas que você tem que saber a início, quando você fala de bateria, você tem a bateria automotivas, que é as baterias ácidas. Essas baterias ácidas, elas são boas para a partida do carro, porque o carro necessita de uma alta corrente na partida. Porém, uma bateria de carro, que é uma bateria ácida, ela não pode ser consumida toda a energia. Se eu consumir toda a energia da minha bateria de carro 2, 3 vezes, eu arrei a bateria, eu vou estar jogando a minha bateria fora, porque ela não permite você usar toda a carga dela. Uma vez que ela descarregar, para você retomar a recarregar a bateria, corre o risco de você não conseguir. Mas minha bateria é zero. Se ela ficou zerada, é difícil você levantar. Então, você tem as baterias estacionárias, tá? Que você utilizaria no sistema fotovoltaico. Só que essas baterias são caras. As estacionárias, ela pode ser usada até o final da carga. Seria praticamente que nem seria as baterias de lítio, que você pode usar no seu celular até finalizar a carga e posteriormente carregar. Ou você carregar no meio da carga, ela não tem problema nenhum, tá? E eu também tenho os sistemas fotovoltaicos para as conexões das redes elétricas. Esse sistema fotovoltaico para conexões das redes elétricas, no Brasil, é uma coisa nova. Ela não existe há muitos anos. Nós estamos com esse sistema aí em torno de 8 anos
de implantação pelo governo, tá? Então, quer dizer, a partir desse sistema fotovoltaico de conexão na rede elétrica, abriu um novo caminho para o Brasil, porque eu já não preciso das baterias na minha residência. Eu simplesmente vou produzir energia elétrica e jogar na rede. E eu posso ter um sistema fotovoltaico, que eles falam o híbrido, né? Que seria para geração de energia elétrica. Quer dizer, o híbrido, você está usando energia termo e fotovoltaica e jogando na rede elétrica dentro da sua necessidade, ou energia eólica. Quando você fala assim, o técnico tem que entender essa parte de introdução, porque o bate-papo, quando você vai conversar sobre energia fotovoltaica, você tem que lembrar quais são os processos possíveis de energia fotovoltaica. Você não pode, como técnico, falar energia elétrica residencial, só pensar em termos residencial. Você tem que entender que você pode ter uma zona, uma região no Brasil que você não tem energia elétrica. Você vive numa grande metrópole, beleza, mas quando a gente forma um técnico, ele tem que observar o panorama todinho da sua nação. Então, cada região tem a sua situação elétrica. De imediato, eu agora vou fazer o seguinte, dei a introdução aqui, eu tenho como prosseguir o slide, mas eu quero passar um vídeo para vocês aqui, que se trata do seguinte assunto, Porra, caramba, cadê ele? Solano. Não. Eu perdi meu vídeo, caramba, só um segundinho, já vou achar ele aqui. Eu tinha separado ele agora, caramba, que era para passar. Já está aqui, energia elétrica funciona, energia renovável, fotovoltaica. Então, tudo iniciou nessa data aqui, ó, um noticiário da Rede Globo, 2013. E aí, professor? Tá aí ainda? Seu áudio, hein? Não tá saindo nada pra gente aqui. Não estão escutando nada, né? Ninguém falou nada. Estão todo mundo dormindo. Caramba! O vídeo já está acabando e ninguém falou nada que não tinha som. Agora, pô. Eu peguei vocês no fraga. Peguei vocês no fraga. O seu vídeo nem apareceu para mim, meu. Pô, não está aparecendo? Então vamos ver, então. Agora que apareceu o vídeo para mim. Não tá. Então todo mundo dormindo aí. Eu estou pensando que eu estou dando aula, não estou dando. O slide também não apareceu. Não, ficou só sua cara quando você era novo com a roupa que você se formou. Pelo amor de Deus, eu estou pensando que eu estou na internet e não estou. Vai, tudo bem. Tem som agora? Continua sem som para mim. Também sem som. Só vê a boca do pônei mexendo, professor. Não tem som. Tá, tudo bem. Vamos tentar ver se eu consigo. Vou tentar compartilhar de novo. Caramba, estou dando aula e eu estou pensando que eu estou dando aula, não estou fazendo nada aqui. Caramba. Vocês vão me deixar maluco, viu? Entrou em vigor nessa semana uma novidade que vai oferecer desconto na conta de luz para quem produzir energia limpa. Agora sim. Agora tem. Ah, então, ó, isso aqui ocorreu em 2012, tá? 2013. Entrou em vigor nessa semana uma novidade que vai oferecer desconto na conta de luz para quem produzir energia limpa. O repórter Alan Severiano explica. Trocar o carro como queria a mulher ou equipar a casa nova com energia solar. Luiz convenceu a família e o telhado ganhou painéis de silício, capazes de suprir o consumo da casa inteira. Construção sustentável, né? E uma economia de energia elétrica. Essa foi o
nosso propósito na hora de fazer a construção. Agora, consumidores de todo o Brasil terão um incentivo para produzir eletricidade a partir de fontes renováveis. Eles poderão ligar o sistema de energia solar ou eólica, por exemplo, à rede elétrica. A energia que sobra irá para a distribuidora e, em troca, o consumidor vai ganhar um abatimento na conta de luz. Veja um exemplo. Durante o dia, os painéis solares de uma casa produzem 10 kWh de energia. Nesse período, o consumo é de apenas 2 kW. A sobra de 8 vai para a distribuidora. À noite, o painel solar não gera nada, mas o consumo da casa com as luzes acesas sobe para 7 kW. Nesse caso, toda a energia vem da distribuidora. A diferença entre os 8 que a casa colocou na rede e os 7 que usou à noite dá um crédito de 1 kWh por dia, ou 30 no mês. O consumidor tem até 3 anos para usar esse valor. É um ganho imenso para o país, porque tem uma geração completamente descentralizada, distribuída, reduzindo tanto os custos de geração de energia no país, mas também de transmissão e distribuição. Para aderir, é preciso apresentar um projeto à distribuidora. Se ele for aprovado, o consumidor terá de arcar com um novo medidor, que mede a energia que entra e também a que sai. O custo maior é dos painéis solares, todos importados. O investimento chega a R$14 mil para uma casa que consome 250 kWh por mês, a média brasileira. O retorno do investimento varia de 6 a 10 anos, né? Onde a radiação é maior e o preço da energia é maior, consequentemente você vai ter um retorno mais rápido. Os painéis têm vida útil de 25 anos. A expectativa é que os custos diminuam com o crescimento do mercado. Ao trocar o carro novo pela energia solar, o pioneiro Luiz acha que tomou a decisão certa. Agora a gente não pensa duas vezes em ligar um ar-condicionado, nos proporcionando também melhora na nossa qualidade de vida. Tá. Então isso aqui iniciou pelo decreto da ONS, da ANEEL. Em 2012 assinaram o decreto. Quando foi 2013, estava se legalizando as normalizações. Conforme foi passando o tempo, eles legalizaram as regulamentações das regras, tá? Outra matéria do Fantástico aqui, de energia solar. Que o clima está mudando no planeta, mas quais são as causas dessas mudanças climáticas? E qual a nossa participação nesse processo? Uma pesquisa inédita ouviu brasileiros por todo o país atrás de respostas. O resultado a gente vai mostrar agora em primeira mão. A vida na metrópole é afetada pelo que acontece no fundão da floresta a milhares de quilômetros? Conforme vamos desmatando, a umidade vai caindo, porque o que consegue concentrar a umidade são as árvores. Com o desmatamento delas, não temos a subida de vapor que faz com que carregue as nuvens e se transforme em chuva. Como a maioria dos brasileiros, Tailine vê relação direta entre o desmatamento e a falta de água para beber e gerar energia. Precisamos das florestas para fornecimento de água para a nossa segurança energética e temos um potencial de energias renováveis no Brasil que é muito pouco explorado. A imensa maioria dos brasileiros, segundo a pesquisa, acredita que o país já está sendo afetado por mudanças climáticas e aponta o desmatamento como a principal causa. A gente já chegou a 90% das emissões brasileiras sendo desmatamento até fim dos anos 90. Hoje já caiu, mas ainda é 50%, 55%, até 60% dependendo do ano. Reduzir o desmatamento é apontado pelos entrevistados como bom para o clima e bom para a economia. Outras causas das mudanças climáticas, na visão dos brasileiros, são a queima de petróleo e carvão mineral, atividades industriais e o lixo doméstico. 10% da minha vida é dentro dos transportes públicos. Tailine passa 3 horas por dia no trânsito. Melhorar o transporte público é apontado como solução. Automóveis emitem 8 vezes mais gases de efeito estufa por passageiro do que o ônibus e 36 vezes mais do que o metrô. 84% dos entrevistados acham que o governo faz menos do que deveria ou não faz nada para lidar com as mudanças climáticas. E a maior parte acredita que o Brasil deveria assumir liderança internacional nas discussões do clima. O Datafolha também perguntou sobre microgeração de energia solar. É quando o próprio consumidor instala placas como essas em casa ou na empresa. 7 de cada 10 brasileiros já ouviram falar do sistema e 4 em cada 10 têm muito interesse em ter isso em casa. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, estima que até 2024,
Os telhados do Brasil vão estar produzindo mais energia do que as usinas nucleares de Angra 1 e 2 juntas. O engenheiro alemão já havia instalado um sistema de aquecimento de água de baixo custo. O objetivo é não gastar mais dinheiro com água quente, já que o sol fornece o calor que a gente precisa para tomar banho. A água que cai no telhado é recolhida e bem aproveitada. As descargas dos banheiros, por exemplo, funcionam todas com água da chuva. O maior investimento foi na geração de energia solar, compartilhada com a rede pública. Funciona assim. Os painéis transformam a energia do sol em eletricidade. Boa parte é consumida dentro de casa. O que sobra vai para a linha que passa no poste da rua. Um relógio conta o que sai. Sem sol, o ritmo é invertido e a casa pega a luz da rua. Então marca a entrada. Na conta de luz vem o resultado. Ou são descontados os quilowatts gerados, ou, se gerou mais do que gastou, fica com o crédito. A última conta foi de R$80 e sem energia solar seria R$190. Então, uma economia bem interessante. Em outros estados que já isentaram o ICMS da energia gerada em casa, a vantagem é maior. Hans calcula que quem instala o sistema hoje paga o investimento em 6 anos. Energia solar tem vida útil de 25 anos, então você paga 6, ganha 25. E se todos os telhados gerassem energia? A gente conseguiria, com o sol que incide nos telhados, gerar o dobro da energia que é consumida nas residências e gerar até 6 milhões de empregos. Juazeiro da Bahia. Eu fui funcionária no começo, na montagem, e hoje eu sou uma microempreendedora, dona do meu próprio negócio. Neide cuida da manutenção de quase 10 mil painéis solares que cobrem 2 conjuntos do Minha Casa Minha Vida. O investimento foi da Caixa Econômica Federal e os condomínios são os donos. Vendem energia, separam 30% para manutenção, 10% para investir em melhorias, como este centro comunitário. E o resto é distribuído entre os moradores que viviam praticamente só do Bolsa Família. A Bolsa Família tira R$100 e poucos, a energia solar tira 120, 80, dependendo da geração. A gente está bem atendido, não é? Dá para pagar a nossa casa própria, pagar o botijão de gás, não é? Ainda investir em alguma coisinha que quiser da alimentação da família. Então, a gente só pode estar feliz. Como não estar feliz? Neide tinha dificuldade até para alimentar os 4 filhos. Tinha vezes que eu ia para casa da síndica, pedir água assim para dar para eles se alimentarem. Agora a empreendedora tira mais de R$1.000 por mês. Subindo no telhado, estou subindo na vida. Estou decolando igual um avião. Então, pessoal, o que eu estou querendo fazer, que você entenda, já vem a ideia de governo aí, implantando já há um tempo, a energia fotovoltaica. Só que o Brasil mesmo iniciou por volta de 2012, quando a ANEEL assinou o documento, 2013 começou a legalização, 2014 reativou, tá? Nós estamos em 2020, então contamos de história aí cerca de 8 anos iniciando. Só que eu considerar 2012 foi a época de assinar o decreto, tá? Então, na verdade, nos restaram aí 5 anos de tentar utilizar essa forma de energia. O slide que vocês não viram é exatamente esse slide que eu estava falando. Eu tinha lá sistema de energia fotovoltaico para conexão à rede elétrica, sistema híbrido para geração de energia elétrica. O híbrido, eu dependo de uma termo, uma eólica, muitas vezes, e, no caso, a energia fotovoltaica, tá? Dentro disso aqui, o que acontece? Se a Terra aproveitasse toda a energia capaz aí de aproveitar, eu teria 3,9 vezes 10 a 6, que é mega hexajoule por ano de energia. A energia consumida em 2008 foi de 492 ejoule. Eu nem sei falar essa sigla aqui, eu só sei que eu produzo muito mais
do que eu consumo se eu aproveitasse toda a energia do sol. Então, me dá aqui aproximadamente 8.000 vezes a mais de energia excedente que o Sol é capaz de mandar para o planeta Terra, e nós estamos simplesmente aproveitando essa energia, tá? Quando você fala de termos de uso da energia fotovoltaica, aqui essa mapa aqui me representa a área que foi construída, tipo Itaipu. Eu tenho uma área inundada em quilômetros quadrados de 1.350 quilômetros quadrados. Se eu tivesse a mesma área que está inundada, criando fotovoltaica, eu estaria gerando 120 terawatts, tá, de energia que eu teria produzindo. E lembrando, eu estaria gerando 10% da eficiência de uma placa fotovoltaica. Só que Itaipu gera aí 10 terawatts, tá? A estimativa anual. Agora, quando eu olho esse sobradinho aqui na Bahia, a área que está inundada é de 4.214 quilômetros quadrados. Está produzindo, essa área inundada só me produz 7,5 terawatts hora durante o ano, ó, anual. Se eu substituísse a hidrelétrica por placas fotovoltaicas nessa dimensão, eu estaria gerando 385 terawatts hora que eu estaria produzindo. E o detalhe que eu coloco aqui em cima, que as placas fotovoltaicas, hoje ainda, elas não têm grande rendimento. É em cerca de 10 a 15% de rendimento, tá, que eu tenho. Então, justamente aí, é dentro dessa ideia que faz o estudo da viabilidade da energia fotovoltaica. Agora, imagina todos os telhados de todas as casas com placas fotovoltaicas. Eu vou suprir a necessidade de uma hidrelétrica que esteja em operação, tá? Quando você fala do sol, o sol, na verdade, você tem a cromosfera, as zonas conventivas, as reações nucleares, zonas de radiação, a fotosfera e a mancha. Então, quer dizer, toda a energia está vindo desse elemento aqui chamado Sol, tá? Agora, quando você também fala do Sol, o Sol vai ter uma incidência em cima do planeta Terra. Só que a incidência em cima do planeta Terra vai depender das estações do ano, porque a Terra não fica numa posição parada. Eu tenho 4 estações durante o ano que eu estou movimentando a Terra em torno do Sol. Então, outono, primavera, verão, inverno. E dependendo da região, eu vou ter um momento que eu vou poder ter uma irradiação maior ou menor. Vai depender da estação do ano em termos de produção. Então, justamente, quando você tem as linhas de o soletício de inverno e o soletício de verão, você está uma área distante do Sol. Mas quando é em março aqui, a Terra está bem próximo ao Sol, tá? Em setembro, a Terra está bem próxima ao Sol. Então, justamente quando você fala no verão, o verão você está entrando numa área que você vai produzir mais energia elétrica, tá? Dentro dessa história aqui, o que acontece? Eu acho importante que eu vi isso aqui no seminário da USP, daí eu também não entendia. Aí entrou aquela palavra, o que é o chamado equinócio, tá? O equinócio, soletício, nós esquecemos. Eu aprendi isso aqui na escola, lá no primário. Alguém aí se lembra de ter estudado solenócio, soletício? Vocês lembram isso aí da escolinha ou não? Alguém lembra ou não? Sim, professor, sim. Não lembro. Eu também não lembrava, Francisco. Eu peguei uma palestra lá da USP lá, e o cara falando isso aí, eu falei, caramba, eu já não me lembro nada disso aí, cara. Aí, conforme foi surgindo a palestra, veio buscando lembrança na minha cabeça. Eu falei,
Pô, quer dizer que é importante o profissional lembrar desses detalhes. Não é só a placa fotovoltaica que interessa. É o conhecimento, o bate-papo que você leva em cima de um determinado assunto, que acaba envolvendo vários conhecimentos. Não adianta você ser um conhecedor só de placa fotovoltaica e você não saber conversar sobre o tema dos momentos mais propícios de irradiação na Terra. Então, acaba envolvendo um conhecimento amplo em cima do assunto. Então, eu peguei um vídeo, eu entrei, logo após a palestra, eu entrei na internet e eu fiquei curioso para saber o que era esses soletícios, essas palavrão. O que aconteceu com o meu computador? Caramba! O que viria a ser essas palavras que era falada? Eu não sei o que aconteceu com o meu computador aqui, que a barra tá grande. Caramba! Pô, a internet aqui é uma bosta, viu? Esse Teams aí, meus slides ficam tudo fora de padrão. Meu Deus do céu. Então vamos ver aqui, ó, 10 minutos e 8 segundos para saber o que é o equinócio. Vamos fazer uma viagem agora. Tem som aí? Espaçonave Terra. Tem. Então agora vocês vão cansar, cara. Vocês vão viajar. Presta atenção no vídeo, por que tu fica cansado no final do dia. Cara, grava isso que o vídeo vai falar, que, cara, tu vai ganhar a tua noite. Se tu conseguir gravar que tu está na espaçonave Terra, você já vai ganhar a sua noite, tá? Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui. Passamos do equinócio de outono, o início do outono. A Terra passou sobre a linha equinócio dia 23 de setembro, às 2 horas da manhã. Como o périplo da Terra em torno do Sol não dura 365 dias, mas 365 dias e 1/4, no ano seguinte, a Terra chegará na linha do outono em 1/4 de dia mais tarde, 6 horas mais tarde, às 8 horas. Começo do outono, 8 horas do dia 23 de setembro. No terceiro ano, ainda 6 horas mais tarde, às 14 horas, sempre dia 23 de setembro. E no quarto ano? Sim, às 20 horas. Mas em que dia? Esse quarto ano é um ano bissexto. Adicionou-se o famoso 29 de fevereiro. O calendário ficou acrescido de um dia. O outono não começa mais dia 23 de setembro, mas dia 22 de setembro, pois a Terra chega na linha outono dia 22 de setembro, no lugar do dia 23. A cada 4 horas, a Terra compensa o dia 29 de fevereiro, chegando no equinócio com um dia de antecedência, dia 22 de setembro. O calendário é um instrumento de medida que nós ajustamos o melhor possível à viagem da Terra que segue seu caminho. Nós sentimos nosso périplo em torno do Sol graças às estações. Inverno, primavera, verão, outono, inverno de novo. Como seu eixo é inclinado, a Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. Quando a Terra está aqui, o Sol, ao meio-dia, fica à vertical do hemisfério sul. Lá é verão, enquanto, a maior parte do dia, o hemisfério norte fica na sombra. É inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol fica à vertical sobe na direção do Equador. A Terra continua seu périplo, a linha onde o Sol fica à vertical ainda sobe na direção norte. O hemisfério norte está voltado para o Sol. Os raios chegam a nós sob um ângulo mais reto. É verão. Faz calor. Depois, nossa viagem continua. O Sol desce na direção sul. Quando o Sol, ao meio-dia, fica à vertical do Equador, é o equinócio. Em toda a Terra, o dia e a noite têm a mesma duração,
12 horas de dia e 12 horas à noite para todo mundo. Para o hemisfério norte, o outono começa porque a Terra se afasta do Sol. Para o hemisfério sul, é a primavera que começa. Quando o Sol fica de frente para o Equador, é o período das grandes marés equinociais. De uma maneira geral e durante todo o ano, não é no Equador que ocorrem as marés mais fortes, mas em torno do 45º paralelo, onde a maioria de vocês, passageiros da nave espacial Terra, mora. Por quê? A amplidão das marés depende também da rotação da Terra e das forças centrífugas que agem na direção do Equador, pois é lá que a Terra gira mais rápido e que as forças centrífugas são maiores. Mas seu efeito é pouco perceptível, porque no Equador, para provocar as grandes marés, essas forças centrífugas deveriam levantar as massas d'água. Peso demais. No Polo Norte, em seu eixo de rotação, a Terra gira tão lentamente que poderíamos andar tão rápido quanto sua rotação. As forças centrífugas são quase nulas, não há marés. A meio caminho entre o Polo e o Equador, a Terra gira a 1000 km por hora. Aqui, as forças centrífugas fazem deslizar as massas d'água na direção do Equador, na mesma direção em que se encontram o Sol e a Lua, o que reforça o efeito de maré. Portanto, é aqui, em volta do 45º paralelo, que as grandes marés se formam. As forças de atração da Lua atraem a água dos oceanos. Uma massa d'água se forma onde a Lua passa. Do outro lado da Terra, as forças centrífugas provocam uma segunda massa. Essas duas marés altas, que completam uma volta em torno da Terra todos os dias, permanecem orientadas pela Lua, que leva 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. A Terra gira muito mais rápido, completando uma volta todos os dias e girando rapidamente sob as massas d'água. Na beira do mar, quando vemos que a maré sobe, não é a massa d'água que chega. É a Terra que nos leva ao lugar onde essa massa, orientada pela Lua, nos espera. Isso provoca fricções enormes. A Terra arrasta em sua rotação a massa gigantesca dessa montanha d'água, mas a água resiste e se choca contra o obstáculo insuperável dos continentes. É lá que as marés mais fortes se formam. Em sua rotação, a Terra tenta arrastar a massa, mas a Lua não deixa. Como a Lua fica em contração em relação à massa, ela detém o deslocamento da água e, de fato, detém a rotação da Terra. É uma diminuição mínima de velocidade. Os dias ficam acrescidos de 1 segundo a cada 1000 anos. O que significa que os dinossauros não viviam dias de 24 horas, mas de 22 horas somente. Afinal, é a lua nova ou a lua cheia que provoca as grandes marés. Depende da distância Terra-Lua. A Lua possui uma órbita excêntrica. Às vezes ela fica longe da Terra. Às vezes fica próxima. Começo de março. A Lua fica em seu ponto mais próximo à Terra e é Lua Nova. A grande maré ocorre no dia da Lua Nova. Em abril, há um pequeno deslocamento de um dia. No mês de maio, deslocamento de 3 dias. A Lua Nova fica sempre mais próxima à Terra do que a Lua Cheia. A grande maré ocorre 2 dias após a Lua Nova. Em junho, atenção, Lua Nova e Lua Cheia ficam à mesma distância da Terra. A balança oscila. E em julho, aí está. A Lua Cheia fica mais próxima da Terra. A grande maré ocorre então na véspera da Lua Cheia. Até a primavera, a Lua Cheia vai ficar mais próxima da Terra e as grandes marés vão acontecer antes ou depois da Lua Cheia. Na próxima primavera, atenção. Novo conflito trazido desta vez pela Lua Nova, que novamente durante 7 meses provocará as grandes marés. A órbita da Lua gira lentamente em torno da Terra num ciclo de aproximadamente 14 meses. Nada a ver com o ciclo solar de 12 meses. A ordem do universo é uma abundância de inúmeras desordens. No próximo programa mostraremos por que estamos todos em órbita.
Quando o sistema solar se formou, a Terra, como todos os planetas, recebeu um enorme impulso inicial que sempre age e que levaria a Terra indefinidamente em linha reta se ela não fosse segurada pela força de atração do Sol. Lá onde essas duas forças estão em equilíbrio, se traça nossa órbita. É por isso que a Terra não cai dentro do Sol. Também por isso que a Lua não cai sobre a Terra e os planetas circulam em órbitas mais ou menos estáveis. E a Lua? Ela encontrou sua órbita em torno da Terra, mas descobrimos que todo ano ela se afasta 3 centímetros. Ela vai fugir de nós um dia? Ao contrário, Phobos, uma lua de Marte, se aproxima cada vez mais dele e daqui a algumas centenas de milhões de anos haverá risco de colisão. A força de atração nos cola ao Sol. Somos a primeira geração de seres vivos a conseguir nos liberar da força de atração da Terra. Mas são necessários foguetes enormes para isso, enquanto a pequena Lua apenas nos retém. Todos os dias, sem saber, você faz uma ascensão fulgurante de 3.000 quilômetros no espaço. Vamos fazer você sentir a vertigem no próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita. Então, vocês compreenderam? Professor, você caiu, professor? Ele saiu. A internet do professor tá foda hoje. Voltei. Tinha caído. Uma pergunta. Vocês entenderam porque no final do dia nós estamos cansados? Nós viajamos por dia 3.000 quilômetros na espaçonave Terra, cara. Caminhar 3.000 quilômetros nesse espaço aqui é uma loucura, cara. Há de concordar? Porra, principalmente quando além de viajar 3.000 quilômetros, você tá trabalhando que nem um infeliz no calor do capeta. Tá. Mas o vídeo te mostrou que você tá na espaçonave Terra e ela tá em torno do Sol, tá girando. E gira no seu redor ao mesmo tempo. Quer dizer, tu não tá parado, tu tá em movimento. Você não percebe porque tu tá dentro da espaçonave. Uma das coisas importantes do vídeo é 2 coisas que eu queria falar para vocês. Quando lá na USP, o doutor vinha falando os assuntos, justamente a posição do Sol em relação à Terra vai ter um momento que eu vou ter mais produção de eletricidade. Outra coisa interessante que eu deixei o vídeo completo aí é em relação à maré. Eu mesmo pensava que a maré vai dar uma ressaca. Não é que vai dar uma ressaca. Simplesmente está tendo um impulso da maré e a Terra está em movimento, a Terra está indo ao encontro desse movimento, dessa ressaca que está acontecendo. Aí tu fala, não, a ressaca está chegando. Não, nós que estamos caminhando para chegar nela. Então, muitas vezes, esse vídeo traz uma ideia totalmente ao contrário do que a gente pensa. Então, quando fala de energia da maré, energia do Sol, ele completa um raciocínio, tá? Em cima disso aí. Eu gostei do vídeo quando eu vi ele, porque eu não me lembrava mais do que a professorinha lá na escola tinha falado lá dos soletícios, tá? Do equinócio. Eu não me lembrava mais desses palavrão, tá? Não fugiu da minha memória na época, tá? Dentro disso aqui, é importante você entender a rotação da Terra que está influenciando. Quando você fala dos solstícios de dezembro, seria essa linha vermelha que está aqui. É o momento que eu tenho a maior irradiação de recebimento na Terra. Outra coisa importante, quando você vai instalar uma placa fotovoltaica,
Você tem que... Hoje em dia, a molecada não usa mais. Todo mundo nem sabe como é que é os pontos cardeais da Terra, tá? Aí, o que acontece? O Sol nasce no leste. Então, ó, você tem o leste. Ele se opõe no oeste. Então, quando você está perdido no planeta, pô, onde é que está nascendo o Sol? Tu viu o Sol nascer? Ele lá nasce no leste e se põe no oeste. E você vai ficar de frente para o norte. Então, aqui você tem uma posição de irradiação do raio solar que vai ter na sua região. Então, minha placa fotovoltaica ela vai estar bem instalada se ela estiver numa região que ela pega o raio solar desde o nascer do sol até o final. Se eu colocar a minha placa solar virada do sul para o norte nessa região, quer dizer, eu vou pegar o sol na parte da manhã e no final da tarde eu não estou pegando o sol. Então, você entender essa simbologia aqui, quando a gente fala solitício, os equinócios, os solitícios de inverno, que você teria a zona azul aqui, é mais fraco, mas, de qualquer forma, ele obedece os polos cardeais que nós temos na Terra, norte, sul, leste e oeste. Então, a maior irradiação que nós temos é no verão, que está a minha linha vermelha aqui, tá? Você nunca pode instalar uma placa fotovoltaica, ela estando posicionada no telhado, na posição norte e sul. Fui bem claro nisso aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Estou ouvindo, sim. Sim, professor. Não estou vendo Vocês entenderam o raciocínio? A posição de uma placa fotossolar, você tem que colocar ela na posição de leste para oeste. Sim. E ela virada para o norte, ela tem que pegar o sol, faz essa trajetória aqui, ó, na nossa região. Então, professor, não posso... Oi. Você está falando como se estivesse mostrando o vídeo, mas para mim parece só a sua cara. Só sua foto aí. Então, me desculpa, tá? Tem que falar o que está acontecendo, porque caiu a internet e bagunçou tudo. Eu estou falando e vocês não estão enxergando. Agora sim, professor. Tá. Então, ó. Bom, mas eu estou falando da linha vermelha e você não me fala que não está vendo uma linha vermelha? Caramba. Ué, minha internet está lenta. Além de você falar e eu falar que eu não estou vendo, demorou, mas eu não estava vendo. Agora estou vendo. Tá. Então, se eu for instalar a minha placa fotovoltaica no telhado, eu tenho leste, oeste, norte e sul. Quando você sabe que o sol nasce no leste e se põe no oeste, e você ficando de frente, você está de lado aqui, você está vendo onde é que vai ter que estar a sua placa fotovoltaica. Você nunca vai colocar uma placa fotovoltaica apontando de norte para o sul, porque se eu apontar ela de norte para o sul, eu só vou pegar o sol no período da manhã. Quando chegar meio-dia, ela vai entrar no estado de quê? De sombra. Conseguiu entender isso? Sim, professor. O estudo da posição, se você sabe se o telhado é capaz de receber uma placa fotovoltaica, você, primeira coisa que tem que saber é onde é que está nascendo o sol, onde é que está se pondo. Pô, se o telhado da casa está sendo para o norte e para o sul, cara, tu só vai pegar o sol no período da manhã e à tarde você vai pegar a sombra, ou você vai colocar ela virada para o oeste e você só vai pegar sol nela, em radiação solar, só no período da tarde. Então, as placas fotossolares, elas têm que ser estudadas na sua instalação, obedecendo os pontos cardeais. Começa o estudo por aí. Tá? Você não pode planejar um telhado, olhar para cá, não, eu vou colocar em cima do telhado. Você tem que ver a viabilidade, como é que vai instalar essas placas. Tá? Aqui eu coloco um gráfico que, inclusive, eu estudei na época, muitos anos atrás, que você tem o raios gama, raios X, o ultravioletas. Isso aqui são raios que a sua frequência de onda são frequências altas. Aí você tem uma gama aqui, ó, que entra entre 10, após 10 elevado a 16 a 10 a menos 12,
que surge os raios, que surge a cor. Então, são luzes visíveis, tá? Posteriormente, em termos de onda, você tem o infravermelho, as micro-ondas, a rádio FM, as rádio AM, as ondas longas. Quer dizer, quando você fala de frequência, você está falando de frequência que existe numa gama de situação. Você tem uma região que a irradiação bate e você tem uma determinada frequência que passa a dar a cor para as suas vistas, tá? Logicamente, você só consegue enxergar nessa faixa. Agora, as faixas de ondas mais altas, você não consegue ouvir as frequências altas, tá? Você não consegue. Então, isso aqui é só um fluxograma de radiação que você tem a situação visível, tá? Quando você fala de radiação externa, você tem aqui a zona azul que você teria, seria a externa, fora do planeta. Só que o planeta, ele vai ter uma entrada, ele não vai entrar 100% as ondas de irradiação. Então, eu entro com uma frequência menor. E dentro dessa irradiação, a unidade de medida que a gente fala, a irradiância espectral é watts metro menos 2, tá? E eu tenho comprimento de onda aqui, tá? Então, existe um estudo de dentro disso aqui, ultravioleta, infravermelho e infravermelho. Então, você tem essas ondas entrando no planeta que seria amarela. Quando você fala a posição do Sol, é a melhor posição da irradiação. Nós somos privilegiados porque nós estamos próximos da linha do Equador. Por mais que você tenha as 4 estações, essa região do nosso planeta, ela está sempre sendo privilegiada porque você está em direção à Terra. Então, até isso, cara, nós temos a riqueza, o Sol, 12 meses com irradiação solar satisfatória. O Brasil até nisso é privilegiado, se for comparar com os demais planetas, tá? Quando você fala as máximas em radiação é medido o watts por metros quadrados. Quando eu falo watts por metros quadrados, eu estou falando em radiação, potência por uma determinada área. Então, você tem lá os 365 dias do ano, sendo que você tem a alta irradiação justamente no verão. Já no inverno, você está caindo, mas você cai dentro do estudo para 1.320 watts por metros quadrados. Você não chega a cair a um valor a zero. Então, você mesmo no inverno aqui, você tem uma irradiação muito intensa dentro da nossa situação aí do nosso planeta, tá? Agora, os conceitos que nós temos, energia solar, massa A. Quando você fala essa palavra massa A, é um conceito que é usado dentro da ideia de energia fotovoltaica. Então, isso aqui conceitua-se como massa a porção individualizada do ar atmosférico, cujas características e propriedades representam as condições gerais do tempo, onde são formados deslocamentos, portanto, a partir das diferenças de pressão entre temperaturas das diversas áreas de superfície. Então, existe essa característica chamada massa A. Então, a massa A que a gente fala, para cada posição que eu tiver minha placa fotovoltaica aqui, eu vou ter uma massa A incidente em cima da minha placa fotovoltaica. A pior situação da placa fotovoltaica é exatamente o sol de meio-dia, que a minha massa A vai me dar 0, tá? Então, meu AM aqui, que a gente fala, é 1 sobre o cosseno φz. Esse φz está falando o ângulo que você está tendo em relação à sua placa fotovoltaica. Então, isso aqui existe um cálculo de massa A que você está considerando dentro dos cálculos que você está tendo. Agora, vai depender da posição que você coloca a sua placa fotovoltaica
que nem eu falei, você não vai colocar ela numa posição do norte para o sul, você tem que colocar ela do leste para o oeste e pegar a irradiação do dia inteiro, tá? Para não ter sombra durante o dia. Também a influência de massa ar, ela está caracterizada com as nuvens que surgem durante o dia, com a chuva, com a neve. Então isso aqui também é uma característica ambiental que influencia na produção da energia fotovoltaica. Mas o mais engraçado é que você vê até uma casa onde cai neve, os caras lá estão usando as placas fotovoltaicas. Daí tu fala, pô, mas lá tem tanto sol assim? Não é a quantidade de sol, é o nível de iluminação, radiação solar. Eu não preciso ter o sol intenso. O sol intenso em cima da minha placa, ela simplesmente tem um rendimento pior. Não é bom um raio de sol intenso. Por quê? A placa de silício simplesmente ela esquenta, tá? Eu queria pegar aqui, eu tinha colocado aqui, tá aqui, tá? Dentro dessa situação aqui, eu quero mostrar para vocês o que me interessa. É um vídeo de 6 minutos aqui, como se faz o módulo de placa fotovoltaica. Então aqui é uma fábrica construindo a placa fotovoltaica, tá? Sabe o que não para de crescer? O segmento de energia solar. E como embaixador da Solar Prime, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais desse mercado. O processo de produção de um módulo fotovoltaico vulgo painel solar começa com a lavagem e secagem do vidro. Vidro temperado com cerca de 98 cm de largura, 1,63 m de comprimento e 4 mm de espessura. O robô, equipado com ventosas, pega no vidro e coloca-o sobre a plataforma de entrada do equipamento de lavagem, onde é lavado com água quente sob pressão e seco com recurso a facas de ar. Finalizadas essas duas operações, o vidro passa à fase seguinte, a da colocação da primeira camada de encapsulante. A máquina deposita uma película de EBA, etileno vinil acetato, que vai funcionar mais tarde como a cola do conjunto, envolvendo todas as matérias-primas que se encontram no interior do módulo, entre o vidro e o backsheet, ou seja, o plástico que cobre a parte de trás do módulo. O vidro, já com a película de encapsulante, segue e fica a aguardar que cheguem as células de silício. Estas são o ouro do módulo, a componente de maior valor e a parte ativa do mesmo, a que gera a energia elétrica. As células têm 0,2 mm de espessura e são feitas de silício cristalino. Aqui, os fios de cobre com banho de estanho são fundidos num processo de soldadura contra a serigrafia das células, isto é, contra os contactos elétricos feitos com pasta de prata, que os tornam excelentes condutores elétricos. As células são ligadas eletricamente em série. O resultado final é a string, que é o nome que se dá ao conjunto de células soldadas em série, neste caso particular com 10 células. Depois, o robô transporta a string a uma operadora que a inspeciona de ambos os lados em busca de defeitos. Depois de aprovada pela inspetora, o robô faz um teste final. Cada string, depois de aparadas as pontas, que são também dobradas para cima, é depositada sobre o painel. O vidro, com a película de encapsulante e as 6 strings de 10 células, segue em direção a outra fase, onde 3 robôs soldam os fios elétricos que vão ligar todas as strings. Um dos robôs corta o condutor elétrico e a película isolante. Os outros 2 vão buscar os condutores elétricos à mesa de abastecimento, colocam-nos primeiro nos posicionadores e finalmente sobre o módulo. Cada robô solda os seus contactos. Na fase seguinte, o módulo recebe uma segunda folha de encapsulante e o backsheet, que tem como principais funções proteger mecanicamente os materiais do interior do módulo e garantir o isolamento elétrico do conjunto. Esta é a última oportunidade
para corrigir ou reparar algum elemento do interior do módulo, porque de seguida ele é selado através de um processo chamado de laminagem. Nos laminadores, as películas de encapsulante são derretidas, ao mesmo tempo que é retirado todo o ar do interior do módulo, para não ficar com bolhas que possam comprometer a longevidade. O resultado é uma só peça, a que se dá o nome de laminado. As operações seguintes realizam-se na parte externa do módulo. O backsheet é aparado com recurso a facas quentes. Cola-se a fita cola com duplo adesivo à volta do laminado, que para além de ajudar a fixar o caixilho de alumínio, protege o vidro contra impactos externos ou esforços mecânicos. Encaixa-se o módulo nos caixilhos de alumínio. O caixilho é fechado e fixo através de um sistema de esquadros. Depois da cravagem dos esquadros, limam-se as arestas dos cantos para retirar quaisquer rebarbas que possam existir e que ponham em causa a segurança. Na fase seguinte é colocada a caixa de junção, que é a interface entre o utilizador e o interior do módulo. A caixa é colada com silicone. O silicone, além de colar, também assegura a estanquicidade da caixa de junção, evitando a entrada de umidade. Soldam-se os contactos da caixa de junção aos contactos do módulo. 4 contactos, 4 fios de cobre. A caixa de junção está equipada com um cabo positivo e um cabo negativo para ligação ao exterior. O módulo, já com caixilho e caixa de junção, é sujeito a testes de avaliação de potência elétrica. O módulo é submetido a um flash com uma radiação de 1000 watts por metro quadrado a uma temperatura ambiente de 25 graus centígrados. Apesar de serem fabricados exatamente da mesma forma e com os mesmos componentes, a potência pode variar devido às próprias células de silício. Nesta unidade são fabricados módulos com potências entre 230 e 245 watts. No final da linha é realizada uma inspeção global. Os módulos são divididos por potência e embalados. Cada palete leva 35 módulos. Nesta fábrica altamente robotizada, inicia-se a produção de um novo módulo a cada 2 minutos. Cada módulo demora 45 minutos a ser produzido. No final, 700 unidades por dia. Um conjunto de células de silício faz um módulo fotovoltaico. Um grupo de módulos compõe um painel solar. Então, quando você fala da placa de silício, muitas vezes o aluno ele não está entendendo como é que funciona a placa fotovoltaica. Eu vou pegar um vídeo aqui que você vai ter um entendimento melhor para essa situação aí de placa fotovoltaica, tá? Como é que é feita a geração das placas fotovoltaicas. Porra, caramba. Fotovoltaica. Aqui eu tenho um vídeo que ele é ilustrativo, vai te dar uma noção melhor da placa fotovoltaica. Por que ela produz energia? Diariamente, muita energia chega ao planeta de forma gratuita e limpa. Os raios solares, além de trazerem a luz e o calor essencial para a vida na Terra, podem gerar energia, tanto na forma de calor quanto de eletricidade. A eletricidade produzida diretamente a partir da luz solar é chamada de fotovoltaica, que é o casamento de duas palavras. Foto, que significa luz, e voltaica, que vem da palavra volt. A maneira mais tradicional de fabricar uma célula fotovoltaica é com fatias super finas de silício. O silício é o segundo elemento mais abundante da face da Terra. A eletricidade produzida nas células vai para um equipamento chamado inversor, responsável por deixá-la com as características da rede elétrica. Quando o sistema é instalado em edificações, a eletricidade solar pode ser usada nos eletrodomésticos e lâmpadas. O que não for consumido no local poderá ser lançado na rede elétrica. A
Além do baixo impacto ambiental na instalação, sistemas fotovoltaicos oferecem diversas vantagens para a rede elétrica, como a redução de perdas em transmissão e distribuição de energia, já que a eletricidade é consumida onde é produzida. Edifícios com tecnologia fotovoltaica geram mais eletricidade nos momentos de maior demanda no Brasil, já que usamos muito ar-condicionado justamente quando há mais sol. Pela sua grande modularidade, os painéis podem ser rapidamente instalados, aumentando a geração em uma mesma área. Vocês estão vendo aí, ou me ouvindo? Estamos bem, sim, professor. Agora o vídeo ficou. Agora tá mudo, senhor. Parou? Sem som, professor. Tá. Ai, meu Deus do céu, caraca. Tá vendo bem, quando o senhor parou, ele ficou sem som. Tá, mas vamos lá, já voltou. Isto faz com que nosso país seja um local privilegiado para uma indústria fotovoltaica, gerando empregos, retorno em impostos pagos e benefícios para a nossa rede elétrica. Quer saber mais sobre eletricidade solar? Essa parte que eu quero que vocês vejam. Caiu aí? Aqui no outro lugar. Não, professor, tá firmão. Vê essa parte aí, Lê, vai lendo. Ó, a grande sacada é nisso que vocês estão vendo agora. Quando você fala fotovoltaica, a palavra foto é luz. E voltaica vem de eletricidade. Então, fotovoltaica. No caso aqui, você está tendo o chamado silício, que é um semicondutor, que você, inclusive, com semisilício, você fabrica o diodo. Então, justamente isso que está entrando em amarelo aqui é o fóton, tá? A luz entrando. E essa luz entrando no semicondutor, ela excita as cargas elétricas do meu semicondutor. Então, está provocando uma excitação nas cargas elétricas. Vocês têm que lembrar do primeiro módulo. O que é carga elétrica? Toda matéria, você tem elétrons dentro da matéria. Você tem elétrons e prótons. Então, quando você tem uma quantidade de elétrons, você tem a carga elétrica. Então, justamente o silício, ele é um semicondutor. Só que existe elétrons e prótons no elemento químico silício. E justamente o fóton, a luz quando entra, ele excita os elétrons dentro do silício. Excitando esses elétrons aqui, eu vou separar uma camada positiva e uma camada negativa. Aí tu fala junção PN, você tem positivo e negativo. E o que acontece? Se você tirar um diodo que emite luz, que é o LED, você tirar a parte de cima do LED, arrancar aquela cúpula e simplesmente colocar para poder pegar a luz do sol, você vai ver que o LED, ele gera eletricidade. É fácil fazer experiência. Tu pega no YouTube, você vê a molecada que fabrica carregador de celular, pegando aqueles LED, tira a parte
luminosa superior e simplesmente deixa pegar luz, você consegue carregar um celular. Eles montam uma série de LEDs, um em série com o outro, e fabrica a sua própria fotocélula, que na verdade o diodo é um semicondutor, mas só que no caso aqui da placa fotovoltaica, eu não estou querendo alimentar ela para criar luz, eu estou querendo pegar luz para gerar eletricidade. Então, quando essa excitação acontece, você está movimentando as cargas elétricas. Aí você fala assim, é um negócio fabuloso pelo seguinte fato, você está criando a eletricidade a partir da luz. Da mesma forma que você gera energia por uma reação química, que você faz um elemento químico lá provocar um processo de cargas elétricas, o silício consegue gerar também uma diferença de potencial no momento que o fóton entra. Então, na verdade, o que você tem que estar focando é a ideia de como isso funciona. No caso aqui, eu só vou passar mais 2 vídeos, que eu já estou ficando cansado. Vou passar só mais 2 vídeos para você entender. Eu tenho essa Global Brasil, que é 3 minutos, é uma fábrica brasileira. Então, essa Global Brasil é uma fabricação brasileira que fabrica as fotovoltaicas, tudinho automatizada. Agora, eu queria passar mesmo esse vídeo aqui, que você vai entender melhor a situação. Então, eu vou passar os 2 vídeos só e a gente encerra a aula, para não ficar muito tarde. Mas presta atenção, vê a fábrica brasileira, fabricando aí, brasileiro, tá? Não é americano, nem português, tá? Tem som aí? A Globo Brasil foi fundada em 1990. E desde 2014 passou a investir no segmento de energia solar, transformando-se na maior indústria de painéis fotovoltaicos do país. Combinando a tecnologia alemã, suíça e chinesa, a Globo Brasil possui uma linha de produção totalmente automatizada, com capacidade de produção de cerca de 180 megawatts. Nossos painéis podem ser fabricados com vários tamanhos e com capacidade de fornecer potências variadas. Os painéis são produzidos com células de silício cristalino, podendo ser monocristalino ou policristalino. O processo de fabricação dos módulos fotovoltaicos se resume basicamente em classificação das células, interconexão elétrica das células, sobreposição de materiais em camadas, vidro solar, EVA encapsulante, células interligadas e lâmina de plástico. Laminação, onde ocorre o encapsulamento das células e a formação de uma única peça. Emolduramento de alumínio. Colocação de caixa de junção e cabos que ligam o módulo ao sistema. E por último, o teste final. Um rígido controle de qualidade garante que os painéis fotovoltaicos da Globo Brasil obtenham o máximo de capacidade em geração de energia. Todos os painéis são testados individualmente antes de serem embalados. Oportunidade em que sua capacidade, potência e eficiência são atestadas, dando a certeza de que já estão prontos para serem comercializados e usados para a geração de energia elétrica da indústria, do comércio, da residência
ou de usinas solares. Tal processo garante a qualidade do produto e permite sua efetiva rastreabilidade. Além de uma grande estrutura e profissionais experientes e qualificados, a Globo Brasil ainda oferece todas as vantagens de uma grande indústria brasileira, como facilidades no pagamento através de linhas de crédito do BNDES, entrega imediata e garantia assegurada. Globo Brasil. A solução para os problemas energéticos do Brasil. Então, eu passei o vídeo da Globo Brasil para tu saber que existe essa empresa brasileira, tá? Fabricando as fotovoltaicas, tá? Agora, interessante é esse vídeo de 10 minutos aqui, que ele vai te mostrar como é que funciona a ligação ao meu sistema elétrico de energia. É muito bacana esse vídeo, muito interessante mesmo. Tem som aí? Olá, tudo bem? Meu nome é Romário Araújo, eu trabalho aqui. Tem som aí? Tem sim. Sim. Tá chegando sim, professor. Como funciona esse sistema fotovoltaico? Tudo começa pelas placas. Ela capta a radiação proveniente do sol e transforma essa energia em corrente contínua, fazendo com que essa energia chegue ao equipamento chamado inversor para que seja transformada em corrente alternada e que possa ser usada nas suas casas. É importante ressaltar que a orientação do telhado é uma coisa extremamente importante. Não pode haver sombreamentos e também deve seguir a latitude do lugar, como, por exemplo, a latitude correspondente à sua cidade. É importantíssimo. Bom, agora eu vou demonstrar todo o funcionamento do sistema a partir da String Box. Então, a energia vem das placas, através dos cabos, né, de corrente contínua, que são especiais para isso, e vem para a String Box. Então, vamos mostrar aqui como funciona. Primeiramente, precisamos abrir ela. Essa marca aí é o GIN, ó. Tem 4 parafusos, tá? Então você solta os 4 parafusos. E esse é o interior dela. Essa parte superior da String Box, ela já vem toda montada. Então não tem necessidade de você se preocupar. A única coisa que você vai se preocupar é em trazer o aterramento para as placas, para a String Box, perdão, o cabo de corrente contínua positivo e o negativo. O que é cada componente que vem na String Box? Primeiro vem a parte do aterramento, o porta-fusível e o fusível que está aqui dentro. Isso daqui é um DPS, tá? Então ele já está tudo interligado ali em cima. Eu só preciso chegar com o positivo aqui na entrada, aqui na parte de baixo, pelo lado esquerdo. Vem também sinalizado aqui na etiquetinha aqui, mais um significa que é o positivo. E tem aqui o menos um, que é o negativo. Então eu tenho o porta-fusível para o positivo e o negativo. E daqui passa para a chave seccionadora. Ela é uma chave quadripolar. Saindo daqui, eu tenho o positivo e o negativo, que sai da chave quadripolar e vai para o nosso inversor. Então esse é o esquema de ligação. Neste momento aqui, é importante ressaltar que a String Box, ela é um componente, ela é uma parte do seu sistema que, além de proteger, ela ajuda na parte de manutenção. Então eu posso vir desligar o sistema aqui para dar manutenção e tudo mais. Então esse é o foco da String Box. A partir do momento que eu venho para o inversor, que este é o equipamento, eu tenho a entrada do positivo, do negativo, o módulo Wi-Fi, como nós falamos, temos outro vídeo demonstrando qual é a utilidade dele e como funciona. O inversor, aqui, ele tem uns pequenos símbolos de várias plaquinhas agrupadas, aqui uma espécie de um quadradinho, significa que é as placas. E no meio entre o inversor e as placas tem um LED. Esse LED significa que a energia, quando ele está aceso, né, significa que a energia está vindo das placas. Depois do inversor, até um símbolo de uma torre, que significa concessionária, tem um outro LED. Caso esse LED esteja aceso, significa que ele está em funcionamento. E
Aqui ele tem um pequeno quadradinho com um LED mostrando um alarme. Significa que, se caso acontecer algum erro, que possa acontecer, caso a concessionária caia por algum motivo, ele vai ficar vermelho aqui. Depois disso, com breves toques aqui, ele vai mostrando algumas informações no display. Então eu tenho aqui informações se ele está conectado à rede, se ele tiver algum erro recente que aconteceu, ele vai mostrar justamente nesta tela de mensagem, e conforme eu vou dando os toques, ele vai passando de informação a informação. Então eu tenho aqui a tensão contínua, né, o que entra dele e o que sai de energia. Então está entrando neste momento 172 volts contínuos, né? A corrente também, 8,44 amperes. A rede, esse rede VFI aqui significa a respeito da concessionária. Então neste momento aqui a concessionária está com a tensão de 230 volts alternados, uma frequência de 60 Hz e também uma corrente de 6,78 amperes. E a tensão de barramento, que é uma tensão interna, então é uma tensão conforme ele vai fazendo esse trabalho, é a tensão interna dele do barramento. Na próxima tela eu tenho um pequeno gráfico mostrando aqui conforme vai indo a geração durante o dia. Outras informações a respeito de número de série, de versão também são mostradas. Sobre país, língua, endereço, o modo do MPPT e também a tensão, o limite de tensão dele. No caso aqui ele está mostrando 240 volts, então, que é o natural 220, como todo mundo conhece. Tá? Mostra também algumas outras características, né, sobre fator de potência, frequência e esses tipos de informações. Tá? Mais alguns outros parâmetros aqui. E por fim, a última telinha do sistema, no caso que ele vai me mostrar a potência do inversor neste exato momento, né, que está 1540 watts. O que ele gerou hoje, que é 5,56 kWh, o total seria, no caso, 1.633 kWh, que lá na plataforma mostrou em mega, né? Foi dividido por 1000. E uma pequena jaulinha aqui que simboliza que ele está conectado à rede. Tá? Então essas são as informações. Conforme eu vou dando mais toques aqui, ele volta de novo a se repetir essas telas que já foram apresentadas. Então, continuando aqui o passo a passo, essa energia sai da string box, entra para o inversor, ele faz esse trabalho de transformar a corrente contínua em alternada e sai aqui através desse terminal. Então aqui nós temos o cabo de corrente alternada que sai. Para fins didáticos, nós temos aqui um medidor mecânico, analógico, que ele mostra justamente o equipamento injetando essa energia na rede e caracterizando fraude. Por quê? Justamente aqui nesse ponto, nós temos um medidor mecânico, ele tem uma seta apontada para lá, só que no lado direito. Tá? Então, você pode ver que a rodinha aqui, essa chapinha metálica, ela está girando no sentido contrário do que demonstra no medidor. Isso fazendo com que caracterize fraude. Não se deve instalar energia solar sem ter feito o projeto. Tá? Então isso aqui é mais para fim didático, de demonstração. Não vai ter isso daqui na casa do cliente. Da casa do cliente vai sair direto do inversor e vai direto para o quadro específico que todo sistema solar deverá ter. Tá? Que é composto por, no caso, DPS e também disjuntor. Um detalhe que deve ser mostrado, que sempre quando acaba a energia da concessionária, o sistema solar ele também para de injetar energia na rede. Então, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Vou desligar o disjuntor, simulando que a concessionária caiu e vamos ver qual foi a ação do inversor. Ó, quando é instantâneo, tá? Então, no momento que eu aciono a chave, instantaneamente, o inversor ele acende o LED de alarme, ele mostra uma mensagem na tela falando que grid fault, ou seja, falha na rede, né? E nas versões em inglês vai aparecer grid fault, aqui no caso essa versão é em português, falha na rede. E o LED que fica entre o inversor e aquelas torrinhas que simboliza a concessionária, ele ficou apagado e ficou com o LED alarme. Tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer na sua casa.
caso a sua concessionária pare de funcionar por motivo de manutenção ou até mesmo falha. E quando ela voltar, seria o acionamento do disjuntor, ele vai entrar em modo de teste, aí a partir de 180 segundos, ele volta automaticamente, já conecta a rede, acionando esse LED aqui. Então a mensagem vai ficar ali exibindo até você passar por essa tela de mensagem. Quando você passar, ela já some. Ao retornar já não tem mais a mensagem e também essa mensagem vai ser exibida no aplicativo, tá? Então você sempre está acompanhando o que está acontecendo com a sua planta. Bom, essas são as informações mais importantes a respeito do sistema fotovoltaico Eogin. Então siga-nos no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Veja principalmente o vídeo de como configurar o Wi-Fi no seu inversor. Até mais. Pessoal, aqui na internet, com essas minhas aulas que eu estou atribuindo a vocês, na verdade o que eu quero é dar o start inicial. Vocês saírem procurando, não tem escola técnica que é capaz de ensinar, ou aula de como instalar um fotovoltaico. As coisas estão chegando agora para a gente, que quando o governo liberou isso aí em 2012, assinou o contrato, mas começou na ativa em 2014, não chegou para a escola bancos didáticos de inversor de fotovoltaica, com inversor de frequência, para a gente estar executando isso aí. Então, o start, eu estou tentando dar o start, que eu te apresentei aí, o conjunto Eogin. Logicamente, se você procurar na internet, você vai ver que o negócio é mais fácil do que você imagina. Porque vai ter N fabricantes de equipamentos de inversor e equipamento, você tem que pesquisar e conhecer esse tipo de serviço que está começando, está iniciando. Isso aí é um vilão muito grande. E está pronto para qualquer técnico de eletrotécnica ganhar dinheiro. Por quê? Não está sendo utilizado em grande escala. Mas na hora que começarem o pessoal comprar, querer montar a energia fotovoltaica na sua casa, vai ser que nem celular, vai ser da noite para o dia. Vai ganhar dinheiro quem estiver primeiro para entrar no mercado. Não tem grandes equipes trabalhando. Tem já algumas equipes? Tem. Tem uma galera que está se preocupando em ver esse filão aí que vai pintar dinheiro pela frente? Tem uma galera que está se preparando. Mas hoje o país está parado. Na hora que ele entrar na ativa, entrar nos trilhos, cara, vai ser uma fonte, todo mundo vai querer produzir energia na sua casa. Então, quando eu estou dando essa aula aqui, eu estou tentando incentivar, mostrar o caminho. Cara, sinto muito, você vai ter que ser autodidática, ter uma autodidata em cima, procurar pela internet, ver fabricante, ver como funciona. Porque você pegar uma placa de fotovoltaica, que você já tem um terminal pronto para colocar o cabo, levar o cabo num aparelho que você também tem a conexão já preparada. É só montagem. Nada além disso aí. O que você precisa conhecer são os assuntos básicos. A posição que vai colocar essas placas fotovoltaicas, o ângulo que você vai colocar. Tem algumas coisas que não deu para me passar agora na aula, mas posteriormente, na aula que vem, eu vou falar mais coisas que tem no slide. Porque você tem um ângulo de inclinação a ser colocado essas placas. Só que está entrando tão rápido a tecnologia que mais à frente elas não vão ser placas fixas. Porque a ideia é que essas placas acompanhem o melhor grau de incidência do sol. Então vai entrar brevemente, a gente vai começar ainda no tempo da pedra, com elas fixas, mas o caminho vai ter que ter uma automação onde que você vai ter um controle de um motorzinho controlando de acordo com a irradiação solar. Só que isso aí vai entrar numa segunda leva. Primeiro vão vender as placas fixas, depois vende uma tecnologia mais avançada. Ninguém vai sair vendendo a tecnologia de ponta. Primeiro vai vender uma arcaica, após 2, 4 anos de uso, aí vende uma nova tecnologia. Pô, vamos melhorar teu sistema fotovoltaico, que a eficiência vai ser melhor. Vamos colocar uma parte
automatizada para a sua placa se movimentar de acordo com a radiação solar. Aí vai entrar sensores que vai estar detectando, daí é melhoria. Mas você ainda vai ter que aprender a como lidar com a placa fotovoltaica no tempo da pedra. O início, que o Brasil está começando. Lá fora já se usa essa tecnologia, mas não vai vir a tecnologia de ponta imediata para a gente, tá? Então, o start da aula aí de energia fotovoltaica, eu já lancei. Eu tentei passar para vocês alguma coisa. Inclusive aqui, ó, eu tenho um vídeo aqui, que é 40 minutos de vídeo, é instalação completa de um sistema fotovoltaico on-grid, tá? On-grid quer dizer ligado na rede. Eu peguei pela internet esse vídeo, ó. Então aqui, ó, 40 minutos de vídeo. O que eu posso fazer para vocês é o seguinte, eu vou pegar esse link desse vídeo aqui, eu vou colar na página de vocês, aquele cara que quiser tentar assistir, assiste aí, beleza, equipe. O cara que quiser assistir a 40 minutos de vídeo vai estar ensinando como instalar as placas fotovoltaicas. Só que, para mim, na minha aula, eu tenho que fazer meus comentários, não dá para me chegar e ficar deixando rodar os vídeos de maneira direta, tá? Então, ó, eu vou estar postando aqui o link para vocês estar vendo, ó, 40 minutos de instalação completa de um sistema fotovoltaico on-grid, tá? Tá o vídeo aí postado para vocês estar consultando na internet. Está na página de todos os alunos, quarto B3. Aquele aluno que se interessar, achar que vale a pena, é um caminho. Mas eu não tem só esse vídeo que eu estou postando para você no YouTube. Vai ter mais vídeos. Eu peguei esse, que eu peguei uma instalação completa. Então, justamente, ele vai abordar como vai fazer o serviço dentro da rede elétrica. Então, o vídeo aqui, ó. Você vê que é um telhado com nenhum sombreamento, não tem nenhum obstáculo físico como árvores, caixa d'água, nem nada do tipo que pode prejudicar a geração de energia nesse telhado. Então, vocês já ouviram aí, agora que eu passei uma pequena parte do vídeo, ele vai estar falando de instalação, como é que é feito, a posição da placa fotovoltaica, olhar a posição do sol. Ele vai estar dando várias dicas de montagem. Agora, compete o cara, pô, eu consigo ver o cara fazendo num vídeo e não sou capaz de fazer. Aqueles caras que têm habilidade e tem um público-alvo que quer atender no mercado, cara, cai de cabeça. Não tem que ficar pensando muito, não. É dinheiro certo, tá? Eu vou finalizar a aula aí, eu já dei meu recado da noite de hoje. Alguém aí quer falar alguma coisa? Vou parar a gravação. Boa noite para todo mundo. Parei a gravação. Estou agora em off, não tem mais gravação. Professor. Oi. Professor? A única coisa que é ainda um pouco complicada desse setor é que o equipamento que você tem que utilizar para poder avaliar se as placas estão sobreaquecendo é muito caro. Então, para iniciar, o pessoal demora por conta disso, né? Porque tem placas que já vêm com problema de fábrica. Então, quando você coloca para fazer a instalação, você tem que ter um termômetro, né? Que ele tem aquela visão térmica, né? Para poder ver se a placa está aquecendo em algum ponto específico. Se você não olhar isso, pode pegar fogo. Então, não chega a esse ponto. Desse setor é o maquinário para avaliar, né? Não chega a esse ponto. O que acontece é o seguinte, a eficiência... Eu vou estar com o microfone aberto. Deixa eu desligar o microfone desse cara. É tu, Daniel? Professor, eu ia fazer uma colocação pertinente, mas o colega já se antecipou e eu estou com um problema aqui para abrir e fechar o microfone, para te responder, enfim. Me desculpa, professor. Não, fala daí a tua pergunta agora, Daniel, já que tu tá aí, completa aí com o Bruno que está falando. Era justamente o que ele falou, professor. Era justamente o que ele falou. Não, o problema das placas fotovoltaicas, o que eu quero que tu entenda é o seguinte. Você vai entrar num território que está todo mundo começando agora. É que nem eu te mostrei que tem uma fábrica brasileira. Aí tu vai pegar uma placa fotovoltaica do Xiling-Ling.
Aí tu fala, pô, se der pau nessa placa aqui, eu vou reclamar lá na China. Legal. Então, a primeira coisa que tu tem que ter na tua cabeça é tu pesquisar os fabricantes de placa fotovoltaica e as pessoas que te garantem a substituição, a troca, que te garanta o teu serviço de instalação. Não adianta você pegar uma placa barata e falar que quer ganhar um dinheiro, tu tem que trabalhar com qualidade. Agora, as placas fotovoltaicas cada dia mais está evoluindo. Por quê? As placas fotovoltaicas, inclusive nos seminários que eu fui, você tem placas fotovoltaicas que elas são simplesmente, não são rígidas, elas são maleáveis, flexíveis. Então, dentro dessas construções, você vai ter N maneiras de placa fotovoltaica. A única coisa que eu aconselho vocês, conselho, não sei se é conselho, eu falo como companheiro, você tem que ter um representante de compra que você vai comprar que te garanta a troca. E não adianta pegar uma xilingue-lingue lá do outro país, é que nem eu falei, ó, temos empresas brasileiras, possivelmente a garantia é melhor. A grande questão da placa fotovoltaica é a eficiência. A eficiência energética dela está em torno de 10 a 15% de eficiência. Aí tu fala, caramba, eu só estou aproveitando 15% da energia solar para me ter energia elétrica. Só que nós estamos evoluindo. Dentro dos estudos, o que vai acabar acontecendo? Daqui talvez 5, não dá para me te prever. Pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, a eficiência aumenta, a qualidade da placa aumenta. O porquê que a eficiência é baixa? Devido ao aquecimento. Aí tu fala, pô, ela aquece. Aí tu fala assim, tu cai na técnica, na tecnologia, pensando no processador do computador. Alguns anos atrás, não muitos anos, o processador de uma máquina, ele esquentava muito. Você colocava um cooler, você colocava inclusive uma pasta para que ele refrigerasse. Aí tu fala, o que é um processador de um computador? É silício. O silício no processamento, ele esquenta. No momento que está circulando uma corrente elétrica nele, esquenta. Então, quando você pensar em placa fotovoltaica, você pensa no diodo, no transistor, no processador do computador. É a eficiência que você tem no semicondutor. Dentro desses estudos, os caras vêm tentando buscar novas formas para essa placa fotovoltaica não aquecer. Mas é o que nós temos hoje. Então, não adianta você esperar 5 anos, 2 anos, eu não sei quanto tempo, que vai avançar essa tecnologia. Porque você para e pensa, eu tive meu primeiro computador em 2000, nos anos 2000. Passaram 20 anos, eu não conseguiria usar meu computador de 20 anos atrás, hoje. Por quê? Era um processador, era 133, né? 133 MHz de velocidade. Quer dizer, tudo mudou. Em menos de 20 anos, houve uma transformação dentro da informática. E mesma coisa está acontecendo dentro da situação fotovoltaica. Porque as pesquisas estão cada dia mais adiantadas. Só que a eficiência hoje, se tu vai procurar na internet, você vai ver em torno de 10 a 15% de eficiência energética. E por que essa eficiência? Devido ao aquecimento, calor. Aí você fala, se eu instalar ela em cima de um rio, é melhor? Os caras estão fazendo esses ensaios. Instalar as placas fotovoltaicas numa região que possa refrigerar. Então você tem esse problema de aquecimento. Mas é uma coisa aceitável. Professor? Oi. Sobre essa parte das placas, eu cheguei a entrar em contato com uma empresa já há um tempo e elas mandaram para mim um portfólio, tudo explicando como é que são os funcionamentos, né? E eles falam que a eficiência da placa, que tem a depreciação por conta dos raios solares, né? Eles falam que no primeiro ano é o que mais perde. E aí depois a depreciação vai sendo bem gradual. Mas o primeiro ano é a que acaba depreciando bastante a placa. Se eu não me engano, acho que deprecia uns 10, 8%. É bastante no primeiro ano. Então quando você for projetar, a pessoa vai projetar, digamos, consumo 100, o cara, então vamos colocar uma placa aí de 110. Porque aí depois, quando depreciar, entendeu? Ele tem na carga, né? Que ele necessita. Mesmo com a depreciação. Sim, Bruno, mas só que você tem que entender o seguinte, nós temos que virar com a mercadoria que nós temos. O tempo de vida útil das placas, segundo os fabricantes, é de 20 a 25 anos.
ela consegue se pagar em torno de 6 anos. O material é pago. Depois tu tem o consumo de energia durante 15 anos gratuito, vamos dizer assim. Tu vai ter um gasto alto no início, após 5 anos, 6 anos aí, está te retornando dinheiro. Então é justamente aonde entra a negociação de você ter essa situação de placa fotovoltaica. Agora, a evolução dela vai acontecer naturalmente, que nem aconteceu a evolução da informática, da eletrônica está acontecendo. A evolução dessas placas, se a gente for conversar daqui 5 anos, esse bate-papo vai ser outro. Ela já evoluiu tanto, professor, que já tem placas que dentro dela tem sistema para aquecimento de água. Então. Já tem isso, já. Aí outro estudo que eu cheguei a ver é que eles estão analisando o olho de um, tipo como fosse uma mosca, que mesmo sem iluminação nenhuma à noite, ela consegue ver as coisas claras. Porque o universo, ele tem iluminação. Então eles estão vendo como captar essa iluminação também. Então a evolução é para captar à noite também. A tendência é essa. Só que ninguém dá para prever quanto tempo vai demorar essa previsão. Ela pode acontecer para o ano que vem, como pode demorar mais 5, 10 anos. Ela está acontecendo. Quando eu estou falando para você que eu quero dar o start inicial na cabeça de vocês, que estão se formando agora, porque justamente quem sair trabalhando em paralelo, se pega uma residência, coloca uma placa fotovoltaica lá, um sistema fotovoltaico, compra lá os inversores de frequência, começa, você é pioneiro. Então você está entrando de primeira linha no mercado, porque você não está tendo mão de obra especializada. Então, quer dizer, se você tem uma autodidática, nem professor você tem. Então, dentro desse mercado, sobressai, primeiro, quem tiver mais condições de leitura. É só isso, capacidade de ler e ir atrás da informação. Porque você não tem a informação dentro da escola. É isso que eu quero dizer. Quando eu trouxe esse assunto avante aqui na sala de aula, é tentar fazer isso. Se eu tiver um aluno que vá atrás dessa informação e faça seu futuro em cima dessa maneira de ganhar vida, pô, já estou contente, já ganhei muito. Sim, está certo. Se tiver um aluno de vocês, não precisa ser todo mundo não, só um, que encabece aquilo que eu estou falando, vai atrás. Pô, eu já vou ficar contente pra caramba que um cara vai sustentar a família dele com um serviço certo. É isso que me interessa. Não procuro quantidade, eu só estou tentando incentivar. Um técnico tem que ter uma visão ampla de um todo. Tá? Eu vou finalizar a aula. Uma boa noite para todo mundo aí. Falou? Um abraço para todo mundo aí. Falou? Tá bom, Mário. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Falou, Mário. Boa noite aí. Obrigado aí.